Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou trazer finalmente um modelo de DRE, que é o quê? Demonstração do resultado do exercício, que é justamente o que mostra se a sua loja, a sua empresa, seu supermercado, ele está lucrativo ou não. Lucrativo ou não, certo? Inclusive, no podcast com o Fábio, da FGF, ele traz um baita exemplo sobre modelos de empresa que ele pega na contabilidade dele na FGF, que é o nosso parceiro. E ele fala ali, Thiago, existe dois tipos de empresa que está com dificuldade. Então, ele está falando das empresas em dificuldade. Tem aquela empresa que ela é lucrativa, porém, como ela pegou muito capital externo, muito financiamento, muito empréstimo, ela dá lucro, mas todo esse lucro vai embora devido a ele chama isso de capital oneroso. Esse dinheiro que pegou de fora e o lucro, e até às vezes dinheiro de fora é obrigado a aportar, porque o próprio lucro não paga esse dinheiro que ele pegou de capital externo, no caso bancos, alguns agiota e por aí vai. Parente que emprestou o dinheiro. Então a loja, ela dá lucro, mas esse lucro serviu para pagar um investimento, uma expansão, uma outra loja que abriu, um equipamento novo, às vezes é parcelamento de equipamento. Então, esse daqui, ele cita que é mais tranquilo de resolver, porque essa parte de capital de fora, de empréstimo, de financiamento, você consegue resolver, você aperta o banco, renegocia, tem várias estratégias para você ir diminuindo esse capital oneroso, tá? Então tem primeiro esse, mas ele fala que a grande dificuldade é aquela empresa que a operação dela não é lucrativa. Aí vira um grande problema, porque o que acontece? A conta sobre o que ela vende, o que ela tem de margem e o que ela paga de despesa operacional do dia a dia, não traz lucro para o negócio, está em déficit, está em prejuízo. Então, cara, esse caso ele conta que está mais difícil de resolver, porque você depende muito de fatores externos. Porque o que acontece? Nesse segundo caso, a empresa ela já está com as despesas no ápice, o cara não consegue reduzir mais nada de despesa. A margem também já está apertada e ele não consegue trazer venda que é cliente. Então, cara, esse daqui é muito difícil de resolver, porque aí a loja vai dando prejuízo mês a mês, e aí fica difícil de continuar o negócio. É isso que acontece com esses cases que eu trago aqui de grandes redes que fecharam lojas, como recentemente o Carrefour fechou lojas, o Pão de Açúcar fechou lojas, Dia Brasil fechou lojas, Vencedor, o Spani fechou algumas, agora até o Tonin Super Atacado, também, que é um atacado que é bem sólido de Minas, também fechou algumas lojas. Quando esses caras decidem fechar essas lojas, mas a rede continua, não quer dizer que a rede quebrou. Simplesmente, essa loja, olhando a DRE dela, a loja não se pagava. Era muito despesa versus faturamento versus a margem sobre venda. E aí não se paga. E muitas das vezes essas grandes redes, ela fica sustentando durante um período essas lojas improdutivas. Então as lojas boas pagam essas lojas em prejuízo. Tanto é que o Pão de Açúcar está começando a se recuperar depois que fechou um monte de loja ruim. Agora as lojas que ficaram são as lojas lucrativas. Então é mais ou menos isso. E é interessante você fazer uma DRE pela empresa como um todo e uma DRE por loja individual, para você saber se essa loja tem dado lucro ou não. Então, eu tenho cases de clientes aqui que a loja tem dado prejuízo mês a mês, porque alguns custos operacionais estão muito altos, a venda está muito abaixo do esperado e a margem também, logo essa loja não se paga. Inclusive, eu tenho um cliente que a outra loja banca essa loja improdutiva. Só que aí ele tem algumas saídas. Ou você tem que trabalhar para escalar o faturamento, trazer venda, trazer cliente, faturamento sobe, a margem de lucro bruto, que é lucro dinheiro, sobe junto com o faturamento e as despesas começam a caber aqui dentro. Então, esse é o caminho,
Cara, mas aí você tem que pôr um teto, você tem que pôr um limite. Até quando eu aguento financiar essa loja improdutiva? Porque, caso contrário, você tem que deixar a vaidade de lado e fazer de fato o que essas grandes redes fazem. Vende essa loja, fecha essa loja, porque ela está roubando a lucratividade do seu negócio. E muitas das vezes o empresário ele tem receio, o ego não deixa ele fechar essa loja improdutiva. É algo que as grandes redes não fazem. Por exemplo, tá? Vamos dar o exemplo da maior rede de supermercados do mundo, o Walmart. O Walmart ele simplesmente vendeu a operação do Brasil e vazou. Ele está lá forte nos Estados Unidos, onde é a rede de supermercado mais lucrativa do mundo. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Nós vamos abrir uma DRE bem básica. Eu quero mais para frente trazer um vídeo com uma DRE mais detalhada, com todo o benchmark de mercado do Brasil. Aqui, alguns pontos eu baseei em alguns benchmarks, outros não, é fictício. E aí eu quero trazer uma muito mais detalhada do que essa, mas essa aqui você já vai ter uma noção. E todo empresário, não importa qual é o seu tamanho, tem que ter uma DRE no seu negócio. Eu sempre tive DRE da minha pessoa física lá atrás, quando eu era CLT. Então, cara, e tem muito supermercado hoje, rede até de porte médio que não faz uma DRE, não acompanha mensalmente as suas despesas, as suas vendas, o seu lucro, e nem estipula uma meta de faturamento, com uma margem de lucro X, com uma meta de despesa X, para ter um lucro líquido Y. A maioria não fazem isso. Então, a partir de hoje, eu quero que você aprenda a fazer uma DRE, certo? Depois eu vou ver se eu consigo liberar essa planilha para vocês. É uma planilha que ainda está terminando, está em desenvolvimento ainda, então por isso que eu não vou liberar logo de cara. Depois, quando eu fazer o próximo vídeo sobre DRE, talvez eu te libere uma planilha bem mais completa e detalhada. Aqui eu trouxe algo bem básico para você entender o que é um DRE. O DRE é como se fosse um raio-x do seu negócio, um raio-x financeiro do seu supermercado, que todo mundo deve fazer, é obrigatório para qualquer empresário. Certo? Eu vou te explicar aqui alguns conceitos práticos de se aplicar numa DRE. Antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas. Inclusive, se o seu caso é o segundo caso que eu falei, onde você faz a DRE, está dando prejuízo ou está empatando, cara, você tem que subir vendas urgente. E nós podemos te ajudar nisso. Ainda tem um terceiro caso, que o cara tem capital oneroso e ainda a loja não está dando lucro. Cara, isso aí já está quase quebrando. Então você precisa se mexer urgente. E tem aquele outro caso, tá? Que é um caso muito comum. Quarto caso. É o caso de que o cara vê o lucro na DRE, mas não vê o lucro no caixa. Aí cabe um vídeo só para isso, eu fazer um vídeo só para isso, que é a maioria dos casos de supermercados acontece isso. Ele faz a DRE, ele vai dar lucro como esse modelo de DRE que eu vou trazer, mas ele não vê esse dinheiro no caixa mês a mês. Então vamos separar? São 4 situações. Situação 1, a empresa dá lucro, porém ela está com muito dinheiro de fora, dinheiro de banco, empréstimo, financiamento, compra de equipamento parcelado, deve para agiota, sei lá, só que ela não vê esse lucro porque tem que pagar esses caras. Segundo caso, a empresa não dá lucro. Então, o que ela vende, com a margem de lucro que ela tem e as despesas, simplesmente não dá lucro. E aí ela precisa se mexer urgente. Terceiro caso é o caso que o cara está quase quebrando. Ele não dá lucro na DRE e ainda ele tem muito capital oneroso, muito dinheiro emprestado. Cara, e aí ele deve ficar no vermelho todo mês, deve ser um Deus nos acuda de atraso boleto e por aí vai. Esse caso é o pior de todos. E tem o quarto caso. A empresa dá lucro, às vezes ela tem até um pouquinho de capital oneroso, e na DRE ela dá lucro, mas ela não vê esse dinheiro no caixa. Ela não vê esse lucro na conta bancária de forma recorrente, mês a mês. É muito comum esse tipo de caso. E aí vai envolver vários fatores, tá? Aí vai envolver compra, gerenciamento de estoque, perdas, margem errada, roubo, enfim, tem vários fatores que estão aqui nesse número 4, certo? Então aqui, o modelo de DRE que eu vou mostrar é de uma loja que está dando lucro e ela tem capital oneroso controlado, tá? É um meio a meio, certo? E vamos abrir aí, produção, abre aí a planilha. Tá na tela? Vamos abrir. Então aqui, gente, eu peguei um exemplo bem padrão,
para ficar fácil a compreensão de quem não faz DRE ainda, para você entender. Certo? Então aqui eu peguei exemplo de um mês, está aqui de janeiro de 2025, e eu simulei um faturamento padrão de R$1 milhão, certo? R$1 milhão. E aí, aqui embaixo vem o segundo grande indicador, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. Então, se o cara trabalha com uma margem bruta de 30%, ele vai ter um CMV de 700 mil. É o quanto ele pagou nessas mercadorias para vender 1 milhão. É o custo da mercadoria que passou no caixa. Então, no caso, passou no caixa um custo de 700 mil que, com a margem de 30%, fez ele vender 1 milhão. Certo? Então, é mais ou menos isso aqui. É toda a mercadoria que você vendeu. E aqui vai muito da sua margem. Então, geralmente, se a sua margem é 28, tende a ser o custo da mercadoria vendida a 720 mil. Então, aqui eu peguei uma loja que trabalha com uma margem de 30%. Certo? 30%. Ah, Thiago, mas ainda é 30%? Não, aí vai. Aqui é padrão, aqui é só para você ter um norte, eu deixei fácil. Então tem supermercado com 28, supermercado com 26, supermercado com 25, mas o que importa é o lucro líquido final que nós vamos apurar aqui. Isso é o número principal. Então você vai ter, essa empresa, esse supermercado vai ter um lucro bruto de R$300 mil. Lucro bruto. Agora nós vamos começar a tirar as despesas, certo? Vamos lá. Tirar as despesas. Antes, primeiro ponto, nós vamos tirar o quê? Perda identificada. Aquele supermercado que toda perda ele lança no sistema e você tem que aprender a lançar isso no sistema. Então, vencer um produto que não tem troca, você comprou no açaí no atacadão, vai lá, lança como perda. E eu simulei um valor médio do supermercado de bairro no Brasil, que está ali 1,9%. Então, isso aqui é um benchmark de mercado, tem teoricamente uma perda de 19 mil por mês identificada. Tem a perda ainda não identificada, aquilo que estão te roubando você não está vendo. E pode ser cliente, pode ser funcionário, pode ser quem for, pode ser o conferente. Tem a perda não identificada, você só vai identificar se você fizer inventário. Pronto. Aqui eu estou trabalhando com aquilo que você lançou bonitinho, tudo que estragou, é a perda da padaria, é a perda do hortifruti, é a perda do açougue. Você vai lá e lança tudo, tem um controlinho bonitinho e está tudo no sistema, no final deu 1,9%, certo? Aqui como referência. Depois começa o maior custo, que é o custo com equipe, certo? Custo com equipe, eu simulei aqui nessa empresa 25 colaboradores. 25 colaboradores a 1 milhão vai dar uma produtividade de 40 mil. Lembra que eu falo quanto que tem que ser? 40 mil no mínimo por colaborador, certo? Então eu simulei aqui 25 colaboradores a um salário de R$2 mil. Em alguns lugares o piso comercial está mais baixo, outro está mais alto. Vamos pegar uma média de 2 mil. Então, salário do pessoal, R$50 mil. Certo? R$50 mil um pelo outro aí. Claro, Thiago, tem um gerente que é mais caro, tem um açougueiro. Tá, mas para isso vai ter gente que o piso comercial vai estar 1.800, 1.900. Coloquei aqui uma simulação de R$50 mil. Ou você trabalha com menos colaborador, trabalha com 23, 24, aí você tem um que ganha mais. Aqui é média, tá? Média. Não é o exato. Não vai falar, Thiago, aqui, não vai comentar aqui no meu assim, assim, assim. Não precisa disso. É média para você ter uma noção. Você vai ter que pegar e fazer no seu a sua realidade. Então, eu coloquei aqui um salário de 50 mil, coloquei um prolabore para o dono que trabalha no supermercado de 10 mil. Lembrando que, qual é a diferença de prolabore e retirada dos sócios? Prolabore é para o sócio que trabalha no negócio. Retirada de lucro é para o sócio, tanto que trabalha, quanto algum sócio que não trabalha. De repente, o cara é só investidor. Então, prolabore é para quem trabalha. Então, você é como se você fosse o diretor desse supermercado, que vende 1 milhão, e para você ser diretor, você tira 10 mil. Ou é você e sua esposa, ou é você e seu irmão. Seu irmão trabalha na compras, você trabalha na loja, ou você trabalha no financeiro. Então, cada um tira o prolabore justo da sua função dentro do negócio, certo? Simulei aqui um prolabore de 10 mil por mês. Aí aqui tem umas despesas coloquei só R$600 de vale transporte, porque a maioria das empresas hoje, o trabalhador, ele contrata da região, que não precisa de transporte. Então tem muito pouco vale transporte. Coloquei uma média de INSS aqui sobre os 50 mil de 8%, que dá aqui os 4 mil de INSS. Coloquei uma média de FGTS 3.500, que dá 7% dos 50 mil. Então tudo aqui eu fiz simulações e umas médias, tá?
E aqui eu coloquei as coisas mais básicas. Eu não coloquei, o que você poderia ter colocado aqui? Hora extra se faz, férias se teve e provisão de férias, provisão de 13º salário, aviso prévio e indenizações. Isso aqui eu não coloquei, porque é algo que é variável, né? Então você teria que estar colocando aí. E, gente, quero te falar uma coisa: só empresas muito organizadas vai fazer provisão de 13º, provisão de férias. A grande maioria no nosso ramo não faz, que é errado. O certo é você ir guardando uma continha lá, uma conta reserva, e vai guardando o dinheiro do 13º para você não ter aquela paulada no final do ano. Lá atrás, no Vida Nova, o que eu tinha de capital de giro, não, de reserva, tá? Eu procurava nem capital de giro, é de reserva. Capital de giro é o que você usa para pagar os boletos. Eu tinha de reserva. Eu sempre estudei investimentos no mercado financeiro para do meu capital de reserva. Eu fazia investimento tão inteligente que no final do ano, daquele dinheiro que eu aportei em janeiro, seja comprando ações, seja investimento em renda fixa, eu tenho uma lucratividade que pagasse meu 13º. Inclusive, em 2020, eu palestrei no evento do Leandro e eu trouxe a minha carteira de ações de janeiro, minha carteira de ações de novembro deu até mais do valor do 13º da minha equipe. Então, se você tem um capital de giro parado, você tem que estudar sobre investimentos para que esse capital parado venha pagar o seu 13º dos seus colaboradores fácil. E aí você não precisa nem fazer esse provisionamento, você vai criar uma receita do dinheiro parado. Então, olha isso aqui, é bem legal. Certo? E aqui não coloquei indenizações, que é o pessoal que é mandado embora, aviso prévio, cara, que isso representa bem. Essa conta que eu coloquei aqui está dando 8,51%, tá? Porém, tem duas formas de você calcular isso. Geralmente, você fala, Thiago, então está dando mais de 8%? Não, porque geralmente o Prolabore, o pessoal soma a parte. Então, vamos supor que eu tirasse aqui o Prolabore. Teria 7,51%, mas aí você teria que acrescentar 13º de provisão, aviso prévio que você gastou, indenização, daria próximo dos 8%. Ideal é que você não ultrapasse os 8% e você pode deixar o Prolabore até fora disso daqui. Mas eu deixei dentro. Então, com o Prolabore dentro, está dando 8,51%. Mas tem aquelas pessoas que você vai mandar embora, então pode ser que ultrapasse um pouco. Certo? Mesmo assim, está com uma produtividade de 40 mil por colaborador. Agora eu vou para os outros custos, né? Os custos mais administrativos que faz a loja operar. Coloquei aí um custo de energia elétrica de 1,7%, que é uma média de mercado também, que é caríssimo, que seria 17 mil reais para essa loja que vende 1 milhão. Por isso que é importante você ter um fotovoltaico, você economizar, você ter bons equipamentos novos. Cara, que esse é um custo que não está no seu controle. Isso é um custo que está no controle das grandes concessionárias de energia do Brasil, mais governo. Quando sobe a tarifa vermelha, você não tem que fazer, você simplesmente tem que acatar. Por isso que é importante você ter uma energia fotovoltaica. Coloquei uma média de água aí de 2 mil reais, coloquei o gás para você que tem a padaria, sapão, por aí vai. Eu que tinha pizzaria, era muito mais o meu gasto. Coloquei internet, coloquei 400 reais, se você ter duas internet, cai uma, sobe a outra, 200 reais aí em cada uma delas. O aluguel, coloquei 1,20%, que é um número legal, seria aqui de 12 mil reais. Tá dentro, não tá barato e também não tá caro, entendeu? É algo aceitável, geralmente trabalham com uma média de 1,5% de sobrefaturamento, tá? Então tudo aqui eu coloquei o percentual do lado para saber quanto está representando do faturamento. Então, ou seja, energia elétrica 17 mil está representando 1,7% do faturamento e por aí vai. Coloquei o rateio de IPTU, seguro, é bom você ter um seguro, 800 reais de parcela, pode ser que seja mais. Coloquei um sistema bom aqui de 3 mil reais, sistema bom, sistema top. Coloquei taxas de cartão, coloquei 1% do faturamento, que isso é o quê? Taxa de Volcker, crédito, débito, um pelo outro, 1%, eu coloquei aqui, dá 10 mil reais por mês. Transporte de valores para você, aí tem vários tipos, né? Tem gente que tem cofre inteligente, tem gente que a pessoa vai na cara e na coragem, e tem gente que paga a recicladora da Tecban. Eu criei isso aqui, que é o valor que eu pagava na recicladora da Tecban, de 1.200, um alarme de 400 reais, tarifas bancárias 300. Aqui eu coloquei sacola, 10 mil reais por mês de sacola, e 5 mil de embalagens de saquinho de pão, saquinho de hortifruti. Oi? Bandeja, tá, gente? Pode ser que seja mais, tá? E a sacola pode ser que seja menos.
Estado do Rio de Janeiro, cara, você compra sacola, mas você não dá mais sacola de graça. São Paulo, capital, você também não dá mais sacola de graça. Então pode ser que essa despesa caia, aí varia de lugar para lugar. Coloquei 1.500 de bobina de PDV, R$500 de material de escritório, R$300 de material de limpeza. Pode ter algumas coisas aqui que eu não tenha colocado, tá tudo bem. Né? Então você tem que fazer na sua realidade. Por exemplo, aqui nós sempre pagou ECAD, que era um negócio para você poder tocar música dentro da loja. Tinha uma pá, você pagava não sei o que para o sindicato, e por aí vai. Tem uma pá de besterol que eu não coloquei aqui, tá? Contabilidade, coloquei uma média para faturamento de 1 milhão, de R$2.500. Para quem fatura 1 milhão, então tem gente que vai pagar menos se o contador for ruim, tem gente que vai pagar mais se o contador for bom, como a FGF, que eu sempre indico. Inclusive, tem o link do WhatsApp deles aqui, é só você chamar, que ele vai te ajudar a pagar menos imposto de forma legal, e eles vão organizar um evento dia 16 de outubro no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, e eu vou estar lá presente como um dos palestrantes. Seria legal você ir aí, chama eles aqui no link do WhatsApp aqui embaixo também. Aí eu coloquei uma agência de marketing aqui também, eu coloquei aqui um valor médio de R$3.000 para quem fatura 1 milhão. Claro, tem que ser uma agência de marketing boa que vai te ajudar a vender, que aí é a nossa. Certo? Então aqui, nós somos uma agência de marketing completa. Você vai ter tráfego pago, arte à vontade, postagem, edição de vídeo, calendário promocional, treinamento para influencer, projeto de carteira de cliente no WhatsApp, roteiros. Oi? Aí depois entra trabalho de mix, trabalho de análise de precificação, estratégias de venda, que são mais de 40. Coloquei um valor médio aqui para uma empresa de 1 milhão de R$3.000. Certo? Tráfego pago, coloquei aqui uns 4.500, que dá R$150 por dia, que é um valor médio para uma empresa que vende 1 milhão, larga de ser mesquinho investir. Então, de marketing aqui, está representando 0,75%. Está abaixo da média de mercado. O Leandro, ele sempre falou que é 1,2% do marketing, mas por quê? Ele deve ter alguns clientes que usam marketing de museu, que, claro, ia elevar. Se tivesse aqui carro de som, se tivesse tabloide impresso, você ia chegar no 1,2%. Então, aqui está dando 0,75% para uma empresa que fatura R$1 milhão, bem abaixo da média de mercado, se você tiver com a nossa agência de marketing, certo? E mais eficiente ainda. Então, estamos aqui calculando aqui, vamos lá, depois começam os encargos tributários, tá? Então, o mais pesado aqui é o ICMS, coloquei uma média de R$20.000. Isso aqui vai variar de estado para estado, tem estado que enfia a faca, tem estado que é mais conservador. O ICMS é um negócio que não é fácil sonegar, certo? Não é fácil, tem estado que é quase impossível sonegar, tem estado que tem formas de sonegar, como São Paulo mesmo, tem várias formas de sonegar no ICMS, não aconselho, que você vai entrar no risco. Enfim, coloquei uma média de R$20.000, tá? Então, não é a média exata, não é um benchmark de mercado, tá? Então, não tome isso como algo preciso, certo? É fictício, eu coloquei uma média, eu não tenho o benchmark preciso. Então, coloquei mais aqui PIS 1.500, CONFINS 7.500. Essa parte de tributos, isso aqui, gente, é tributo sobre o produto. É algo que está na sua venda, na compra e venda de produto, certo? O ICMS é um deles, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, isso aqui está tudo sobre produto. Então, são encargos tributários que dá 2,9% nessa parte de imposto sobre produto, certo? Lá na frente tem o INSS também. Cadê o INSS? Eu coloquei aqui 4 mil de INSS. O INSS tem jogadas tributárias, que é aquela de você tem uma empresa prestadora de serviço, que você coloca, que é sobre o INSS patronal, né, que é sobre folha. No caso, é mais ou menos 20% sobre folha. Se eu coloquei uma folha de 50 mil, deixa eu ver aqui, 50 mil vezes 20%. Daria até mais de INSS patronal. Então vamos contar que esse cara tá com essa jogadinha da empresa de apoio, certo? Daria até mais se fosse pagar certinho na risca, mas um monte de empresa tem essa situação, que é uma brecha na lei, é uma forma legal. Se você não tem, é bom você procurar a FGF, nossa contabilidade, ela vai te ensinar mais ou menos como fazer isso de forma legal, e aí você vai pagar menos INSS patronal. Vamos lá, continuando aqui. Depois, gente, vem o imposto. Esse aqui também é algo que muita gente sonega, pouca gente paga certinho, tá? Porque é o imposto sobre o lucro. Então tem muita. Não é que tem sonegação. Tem muita jogada legal para você diminuir isso. Mas aqui eu coloquei alguém que está trabalhando certinho nesse ponto. Então, coloquei aqui imposto de renda de pessoa jurídica 9.500.
e contribuição social sobre o lucro líquido, 7 mil. Mas, cara, tem muita jogada aqui para você não pagar quase nada, para você zerar, para você pagar muito pouco, porque aqui tem formas de você aumentar a sua despesa. Então, sei lá, por exemplo, você pode colocar a empresa terceirizada com valor maior, sei lá, terceirizei meu hortifruti. E aí você, igual a Benassi faz em alguns lugares. Cara, virar uma baita despesa para você. Tem muita jogada para você aumentar o seu custo, diminuir o seu lucro e pagar menos aqui. Certo? E de forma ainda legalizada. De você diminuir o seu lucro. Então, isso aqui também é fictício. Para mim está um pouco elevado. Pouca gente paga isso certinho. Essa parte do imposto legal, mas aqui eu coloquei quase que certinho. Certo? Beleza. E aí tem outras despesas que caberia, mas eu não coloquei. A manutenção. Todo mundo paga manutenção. Mas eu deixei zerado. Você pode colocar aí no seu, tá? Poderia aumentar a sua despesa. E aqui eu coloquei investimentos. Que é o quê? O cara que paga no cartão de crédito a ilha que ele comprou. Então aqui, ó, equipamentos. Ilha nova, geladeira nova, check-out novo, gôndola nova. Tem isso. Tá pagando 5 mil por mês. E coloquei parcelamento de empréstimo bancário de 20 mil por mês. Então, esse cara está com uma despesa capital oneroso de 25 mil por mês, que representa 2,5% do faturamento. Tá algo ainda ok. Ok. É ideal que você tenha o menor número de capital oneroso possível, certo? Seja sempre conservador. Mas aqui, esse cara está com uma dívida controlada, certo? Vamos lá. Então, descendo aqui, nós vamos ter o parecer dessa empresa. Então, ela fatura 1 milhão, tem 700 mil de custo de mercadoria, então ele tem um lucro bruto de 300 mil. As despesas totais deu 215.500, certo? Então, está aqui, 21,55%. Então, tem muita gente que fala que a sua despesa tem que rodar em 18%. Certo? Dá, você teria que apertar mais. Tem essa parte do imposto sobre o lucro, dá para tirar, dá para pagar menos. Tem lugar ali que dá para pagar menos, certo? Depois que eu tirei minhas despesas operacionais, né, tem aqui o nosso EBITDA, certo? Que é o meu lucro antes do imposto sobre o lucro e antes dos investimentos. Então, o meu EBITDA está dando aqui 84.500, né? EBITDA, senão o pessoal fala EBITDA também, né? Então, o que acontece? Isso aqui, o EBITDA, você sabe quanto que a sua empresa está dando de lucro antes de você pagar o imposto sobre o lucro e antes você está pagando o financiamento. É o seguinte, se eu não tivesse parcela de empréstimo, quanto que eu estaria tendo de lucro? Aí, essa é a resposta do EBITDA. Certo? Então, você vai estar dando aqui 84.500. Depois, se você paga o imposto sobre o lucro certinho e a contribuição social sobre o lucro líquido, você teria um abatimento desses 84 mil de mais 16.500 e mais os seus investimentos. No caso desse cara, tem 25 mil. E aí sim nós chegamos no lucro líquido de 43 mil reais, que dá 4,30% do faturamento. Então o cara fatura 1 milhão e tem um lucro de 4,30%, certo? E aqui eu separei todas as despesas aqui. Aqui, ó, separei os encargos, tá. Então, aqui, gente, é uma simulação que você vai ter que fazer no seu negócio. Então, o pessoal do benchmark de mercado sempre fala, pô, tem que ter um lucro de 5%. Dá até mais. Dá até para ter mais de lucro de 5%, certo? Principalmente se você é um supermercado com muita diferenciação, como eu construí o Vida Nova. Então, só de produtos naturais, isso aqui, vamos trabalhar com um supermercado padrão. Sem diferenciação, sem negócio dentro do negócio, tá? Só que produtos naturais eu vendia 80 mil com lucro bruto de 40, 5 mil de despesa de pessoal. Só na pizzaria eu vendia mais de 100 mil com lucro bruto de 50, entendeu? E aí você vai aumentando esse percentual de lucro líquido. Então, o Vida Nova, no lucro, aqui no EBITDA, ele dava, aqui esse EBITDA está dando aqui 8,45%. Depois que você tira o imposto sobre o lucro, que é algo que dá para pagar bem menos de forma legal, e depois você tira os investimentos. Aqui o cara está com uma alavancagem média, não é nem muito alta e nem muito baixa. E aí depois entra a retirada dos sócios, que é o quê? Desses 43 mil, você pode retirar, geralmente o pessoal fala de uma média de 2%, desses 43 mil.
Não, isso, não, 2% do faturamento geral. Oi? Não, 2% do faturamento geral. Não é do lucro líquido. Então, você poderia retirar daqui 2% do faturamento geral, que seria R$20.000, certo? R$20.000, que é 2% do faturamento total para a retirada de lucro para o empresário, para os sócios, 2%, e ainda iria sobrar mais 2,30%, que seria R$23.000, para você colocar no caixa e guardando de reserva e formando capital de giro. Tudo isso aqui é na teoria, tá? Certo? Quero que fique bem claro isso na teoria. O que nós aprendemos com isso aqui? Gente, tem gente que dá esse lucro líquido na DRE e não vê esse dinheiro no caixa. Não vê. Então a pessoa faz a DRE bonitinha, tá? Igual eu estou fazendo aqui, ó. Essa aqui é uma DRE bem básica, bem direto ao ponto. Aqui tem várias mudanças que podem ser feitas. Por exemplo, você pode elevar a produtividade do colaborador para 45, para 50 e diminuir a folha. Você pode estar diminuindo o seu Prolabore, ou às vezes o dono do mercado não pega Prolabore, ele pega só retirada de lucro, ou ele só pega Prolabore bem baixo e não tira a retirada de lucro, ou o cara só tira a retirada de lucro após 3 meses, ou o cara, você pode colocar um teto de caixa, ó, quando eu fizer, sei lá, uma empresa de 1 milhão, que vende 1 milhão, quando eu tiver 300 mil no caixa de reserva, eu começo a fazer retirada de lucro, para você ter sempre uma reserva boa de emergência ali. E por aí vai. Aqui você tem vários números que você pode estar pagando a mais ou você pode pagar a menos. Entendeu? A mais ou a menos. Então, isso aqui é apenas para você ter um norte de uma boa DRE, certo? Organizadinha. Mas eu quero trazer uma completaça para você, que aí eu vou ter que ir juntando peças de um quebra-cabeça. Quanto que, segundo a Abras, você tem que ter de energia? Esse aqui eu peguei a informação. Hoje está em faixa de 1,7, que é caro pra caramba. Aluguel, geralmente é 1,5%. Folha, geralmente é os 8%. Aí, Thiago, é com Prolabore ou sem Prolabore? Aí tem várias linhas de pensamento. Mas o ideal é você saber os seus números de fato aqui, ó, de fato. Você tem que ter isso, nem que seja num papel de pão, certo? E aí você vê como é tranquilo fazer isso. Qual é o conselho que eu dou para quem está fazendo um DRE, tá? Agora, pode tirar daqui da tela, produção, e focar em mim. Conselho que eu dou para fazer DRE. Não espere fechar o mês para começar a fazer a DRE, que você vai se perder tudinho nos números, quanto pagou disso, quanto pagou daquilo. Não. Você tem que ir fazendo a DRE dentro do mês. Algumas despesas você já tem padrão. Tipo assim, não aumenta. Tipo, o aluguel, não aumenta. A folha salarial é quase sempre a mesma coisa, a não ser que você mande gente embora ou você contrate mais. E aí você tem que fazer na DRE diariamente, o mês inteiro. Quando fechou o mês, a DRE está pronta. E aí você vai sabendo se a sua empresa está dando lucro ou não. Está dando lucro ou não. Certo? E aí depois você tem que fazer o fluxo de caixa, que é o próximo vídeo que eu vou trazer para você, que é como você vai fazer o fluxo de caixa. E é ideal que o fluxo de caixa, para nós fazermos um fluxo de caixa, você tenha com a DRE pronta. Porque você vai organizar todas as despesas fixas, que muitas daqui são fixas, já tem o dia certo de pagar, dentro do seu fluxo de caixa do dia 1 ao dia 30 do mês. E aí você já vai colocando a fixa, certo? Depois você vai colocando os boletos, depois nós vamos fazer uma estimativa de entrada de dinheiro. Então, o próximo vídeo é como fazer um fluxo de caixa. Mas primeiro você tem que dominar a DRE. Cara, no Supermercado Venal eu tinha DRE na minha cabeça. Eu já sabia quanto era o custo disso, custo daquilo. E qual é a meta? Por que eu sempre criei outros negócios dentro do negócio? Eu sei que tem despesas que vão subir todos os anos, como o dissídio salarial. Cara, tá lá, eu tenho uma folha de R$100.000. Vem o dissídio que vai subir 6% o salário do seu pessoal. É R$6.000. Cara, a cada nova despesa, eu tenho que gerar uma nova fonte de receita. Eu tenho que vender mais, certo? A cada despesa eu tenho que vender mais. E foi assim que eu fui criando negócios dentro do negócio. Para o quê? Para o meu lucro não ser consumido no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Quanto mais aumenta a sua despesa, você tem que pensar em trazer uma nova receita.
É assim que eu sempre pensei. Porque senão seu lucro líquido que aparece aqui vai ser engolido. Por isso que você não pode parar de crescer faturamento. Porque senão a inflação te corrói. Eu dei apenas um exemplo da folha salarial. Mas tem coisa que não está no seu controle, como imposto, como energia, IGPM se o seu prédio é alugado, despesas na pessoa pessoal, na pessoa física, certo? Que isso não para de subir, gente. Então você tem que focar em faturamento a vida inteira. Foi assim que eu sempre pensei. Eu tenho que crescer, porque se eu não crescer, se eu ficar paradinho como eu faturo, eu vou estar diminuindo. É fato. Outros pontos que eu não coloquei aqui, tá? Que são outras fontes de receita. Poderia estar também nessa DRE. Aí entra o quê? Acordos de verbas com o fornecedor. Inclusive hoje, na nossa agência, nós já estamos fazendo um projeto de trade marketing para levantar a verba com o fornecedor. Fazendo Media Kit, já está dentro do nosso trabalho de agência de marketing. Então tem receitas de verba de fornecedor, você tem receita de recebíveis de empresas que cobraram indevidamente a transação de cartão, como eu falei no outro vídeo. Você tem receita de recuperação de tributo, tem a parte de receitas ainda que caberia nessa DRE que eu não coloquei para não deixar ela tão complexa para você, mas entraria em outras fontes de receita. Se você tem estacionamento, você tem locação de lojinhas, você coloca aquela máquina de ursinho lá que está uma febre, você é receita, você aluga aquele espaço para o cara da máquina de ursinho. Cara, tem um monte de receitas que poderiam entrar aqui também, na DRE, como novas receitas, que não entram só na parte de venda. Também seria legal. Eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado na DRE. Você pode colocar também. Certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo, não nos comentários aqui, certo? Quando eu fizer a mais completa, eu vou fornecer essa planilha para você, dono de supermercado, com baita benchmark aí, você fazer bem legal. Você só vai chamar aqui no WhatsApp aqui e eu vou mandar para você gratuitamente essa DRE aí, certo? Espero que você tenha gostado. É isso aí, é nóis.